Juízes 12. Jefté e os efraimitas. E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte e disseram a Jefté: Por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon. E quando eu vos chamei, vós não me livrastes das mãos deles. E quando vi que não me livrastes, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão, pelo que então viestes até mim neste dia para lutardes contra mim? Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim porque diziam: Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: Deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E se ele dissesse não, disseram-lhe então: Diz agora Shibolete. E ele disse Sibolete, pois ele não conseguia formular uma pronúncia correta. Então eles o tomaram e o mataram nas passagens do Jordão, e caíram ali, naquele hora, dos eframitas 42.000. E Jefté julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade, Ibsã, Elon e Abdom. E depois dele, Ibsã de Belém julgou Israel. E ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior. E trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. E ele julgou Israel por 7 anos. Então morreu Ibsã e foi sepultado em Belém. E depois dele Elon, um zebulonita, julgou Israel, e julgou Israel por 10 anos. E Elon, o zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. E depois dele Abdom, o filho de Hilel, o piratonita, julgou Israel. E ele tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abdom, o filho de Hilel, o piratonita, morreu, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas.